Lei permite que vítimas de acidentes solicitem ao SAMU o encaminhamento a hospitais particulares caso tenham convênio médico. A audiência pública discute o fim da intervenção da Prefeitura na Santa Casa de Jacareí. Projeto Escutar para Proteger oferece apoio a crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. 8ª Feira do Bolinho Caipira reúne milhares de pessoas na Avenida Davi Monteiro Lino. Hoje receberemos o jornalista Rodrigo Romero e também a psicóloga Andréia Leão. Notícias, informação e prestação de serviço. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do seu telejornal matinal. Bom Dia Jacareí, aqui na TV Câmara Jacareí, agora no canal 39.2. Você que está nos assistindo aí pelas redes sociais e também por nosso site. Agora estamos no UHF 39.2, além também do canal 12 da NET. E aqui você fica sabendo as principais notícias da cidade e também do Poder Legislativo, comigo e com a Leilane Garcia. Bom dia, Leilane. Bom dia, Elton. Bom dia para você de casa. Nessa segunda-feira chuvosa, a gente começa aqui o Bom Dia Jacareí trazendo para você tudo que foi destaque aqui na cidade e também no cenário federal no Giro de Notícias. Olha aí, Pagador Andrade será o primeiro a receber o cadastramento biométrico nos bairros. A gente vem acompanhando isso. No começo, alguns meses atrás, os vereadores fizeram uma reunião com o cartório eleitoral sobre a possibilidade de descentralizar o cadastramento biométrico, que passa a ser obrigatório já nas próximas eleições municipais aqui na cidade de Jacareí. Então, os cartórios estão indo a algumas regiões da cidade, começando a fazer esse cadastramento lá nos bairros, facilitando então para os eleitores regularizarem a sua situação. O bairro Pagador de Andrade será o primeiro a receber esse cadastramento descentralizado. O atendimento será na unidade de saúde a partir de hoje e vai até o dia 14 de junho, das 9h30 da manhã às 4h30 da manhã. A descentralização foi uma sugestão do vereador Valmir do Parque Meia Lua, aqui da Câmara Municipal. Outros bairros deverão ser atendidos, mas a agenda está sendo definida pelos cartórios. É isso das aí. 9h30 da manhã às 4h30 da tarde. Eu falei às 4h30 da manhã. Exatamente, o Elton tá querendo virar madrugada e trabalhando. Pessoal, não. 9h30 às 16h30, então. Tá aí. Tem que madrugar, não precisa madrugar, né? Não, tá aí, não 9h30 é horário até bom, já até passou a chuva. Lembrando que quem não tiver o cadastramento biométrico não vota nas próximas eleições aqui na cidade de Jacareí. Próximo destaque é o Vale. Irmandade cogita prorrogação de intervenção na Santa Casa de Jacareí, tema que nós vamos ver em matéria hoje também, né? Exatamente, já tiveram 2 audiências públicas sobre esse término da intervenção, mas a Irmandade não esteve presente em nenhuma dessas 2 reuniões. As negociações com as organizações sociais que podem assumir esse serviço estão no início. O último decreto de prorrogação foi assinado em dezembro do ano passado, ampliando então por 6 meses, que vence agora, nesse mês de junho. A Irmandade, que não explicou os motivos de não comparecer às audiências, disse que o período não é suficiente. Os vereadores criticaram a ausência do órgão. Aí, daqui a pouquinho a gente vai ver uma matéria sobre como foi essa segunda audiência que está tratando do fim da intervenção na Santa Casa de Jacareí. Próxima notícia, agora vamos para os órgãos aí públicos de notícias. Começamos com o Senado. O plenário aprova a maior participação do Brasil na OCDE. Tá aí, o Senado aprovou 3 acordos internacionais. O primeiro é a maior participação do Brasil nessa, que é a Organização, a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Este projeto institucionaliza a participação em fóruns da OCDE e estabelece os mecanismos, a definição de linhas de trabalho. Os outros 2 acordos aí aprovados são a alteração do voto na Corporação Financeira Internacional do Banco Mundial para favorecer países em desenvolvimento e a cooperação educacional com o governo de São Cristóvão e Neves. Depois o Rodrigo Romero vai me contar onde é que fica isso aí. Vamos agora para a Câmara Federal. Aí no prazo final, mais que dobram as emendas sobre a reforma da Previdência.
Pois é, uma discussão que terminou o prazo agora dessa apresentação das emendas ao texto da reforma, então, da Previdência. Foram 276 ao todo. Depois da conferência das assinaturas, as emendas serão analisadas pelo relator da Câmara, o deputado Samuel Moreira, que pode acatá-las ou não, isso no todo ou empate. A economia desejada pelo governo com a aprovação da proposta supera R$ 1 trilhão em 10 anos. Então, lembrando que essas 276 emendas, elas podem então ser alteradas mais uma vez aí pelo deputado Samuel Moreira. Isso aí. Agora fechando então, vamos com a EBC, Agência Brasil. Queda na extração de minério após tragédia puxa o PIB para baixo. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que a tragédia de Brumadinho influenciou no recuo de 0,2% do produto interno bruto no primeiro trimestre de 2019, na comparação com o último de 2018. A produção foi 6,3% menor que a do último trimestre de 2018 pela indústria extrativa, responsável pela retirada de matéria-prima da natureza para ser usada em indústrias. O desempenho foi impactado pela queda na extração de minério ferroso. E aí o IBGE, então, relaciona isso à questão lá de Brumadinho, a paralisação de toda a atividade mineira naquela área. Vale que só queria complementar, ontem, pode até voltar aqui para a gente, vou fazer propaganda de uma emissora comercial, mas ontem o Globo Rural fez uma matéria sobre Brumadinho, recomendo vocês aí, procurem na internet, mais de 7 minutos, mostrando que o rompimento da barragem foi só o começo de uma tragédia que vai se arrastar ainda por muitos anos. O rio morto, as pessoas não estão recebendo, saquearam as casas, enfim, é algo que esse recuo aqui do PIB é uma parte apenas, né, daquilo tudo que está acontecendo lá na região e está muito longe de ser resolvido. Para onde está sendo levado esse rejeito que a Vale está recolhendo de lá, a empresa não mostra, enfim. Espero que a gente não esqueça essa tragédia e que a imprensa continue fazendo o seu papel, né, de fazer uma cobertura independente desse caso. E, enfim, é uma pena que a atividade econômica seja prejudicada, mas muitas vidas ali, gerações e gerações estão sendo afetadas. Essa tragédia, né? Como a de Mariana também. Também já. Ali no entorno tem outras barragens que podem também romper. Aquela dos cocais também está a qualquer momento, né? Então não é só isso. E vai durar anos isso aí, né? Vai durar anos porque não é uma solução simples, né? Afeta muita gente e muitos recursos naturais, inclusive, que, claro, vai impactar na economia, mas também na vida das pessoas que às vezes não vão conseguir construir de volta tudo que perderam, né? Infelizmente. Globo Rural, para quem gosta de acordar cedo, você sabe que você está ficando velho quando você começa a assistir Globo Rural domingo de manhã, que é o meu caso. Excelente reportagem, um trabalho primoroso de jornalismo. Bom, a gente já revelei quem está aqui com a gente hoje, é o Rodrigo Romero, como quase em toda segunda-feira. Bom dia, Romero, bem-vindo. Bom dia, Elton, bom dia, Leilani. O São Cristóvão em Neves é um país do Caribe, viu? Ah, é? Fica na América do Norte, 55 mil pessoas de população. E aí população. O Brasil fez um acordo, cooperação educacional com o governo de São Cristóvão e Neves, né? A gente vamos cortar a verba da educação brasileira, vamos fazer acordo lá com São Cristóvão e Neves, Rodrigo. A gente sabe que muitas regiões do Caribe, apesar de serem muito bonitas, elas ainda não são desenvolvidas, né? Elas são países subdesenvolvidos, talvez por isso um dos motivos de fazer esse acordo com a educação. Precisa entender o que foi lá, né? Antes de eu ficar falando mal. Esses acordos são acordos mais burocráticos, para ajudar a destravar pequenas tramitações econômicas do país ali, que às vezes é emperrado por um simples... Não significa investimento financeiro naquele lugar. Só para melhorar um pouco a economia e destravar, deixar mais uma espécie de liberdade econômica para esses países aí. Então, tá aí. Mas o destaque que eu queria trazer inicialmente é da Fundação Cultural de Jacareí, que abriu mais de 500 vagas para oficinas culturais. As informações estão no site da Fundação Cultural, que você vai ver aí no seu vídeo. Os cursos são para diferentes áreas, como teatro, dança, música, fotografia e cinema. E as inscrições são feitas por esse site da Fundação Cultural. Então, durante toda essa semana, você pode se inscrever lá, ver o curso que você mais gosta ou mais quer aprender. E pode se inscrever nesse curso, vai até essa semana na Fundação Cultural de Jacareí, nesse site que está aparecendo aí. São 500 vagas. Mais de 500 vagas para diversos cinema, tipos de música, artes, teatro, dança. Você pode ir lá escolher o curso que você quer fazer,
quer aprender mais sobre os cursos e fazer essa inscrição no site da Fundação Cultural. A inscrição vai até sexta, mas tem oficina que já começa a atividade amanhã. Então, se você tiver interesse, dá uma olhadinha já lá no site da Fundação, fica atento para quem sabe você já começar a estudar e voltar para uma sala de aula amanhã. A partir de terça-feira já As inscrições engrenar. são gratuitas, né? A pessoa não paga nada, só entra no site e se Quem inscrever. chega primeiro vai preenchendo as vagas. Funciona assim. Bom, daqui a pouco a gente volta aqui com o Rodrigo. A Câmara de Jacareí aprovou e agora é lei. As vítimas de acidentes que chamarem o atendimento do SAMU podem, se tiverem um convênio médico, ser levadas aos hospitais correspondentes. Mas, para isso, a decisão final deve ser sempre do médico responsável. Veja mais detalhes na reportagem. A lei que dá a opção de os acidentados atendidos pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, de serem encaminhados aos hospitais de seus convênios, foi publicada no Boletim Oficial de Jacareí em março e, portanto, já está valendo. O vereador Aderbal Sodré é o autor da lei. Para minimizar, Rodrigo, o atendimento no serviço público da nossa cidade de Jacareí. Então, mas com uma ressalva bem já certa que quem decide é o médico regulador do SAMU para que possa levar os munícipes, tanto para o privado quanto da sua escolha. Segundo o documento, a vítima que tiver um convênio de saúde cujo hospital seja de Jacareí pode escolher ir até ele, ao invés de ser levada à Santa Casa ou à unidade de pronto atendimento. Para este membro da equipe do SAMU, a lei fará com que se regularize essa função do serviço. O SAMU ele, vai utilizar essa lei, é muito importante para a gente, né? Na verdade, ela acaba legitimando algo que a gente já tenta fazer, né? E isso traz mais força para a gente conseguir aumentar e ampliar as nossas encaminhamentos dos pacientes que têm o convênio, né? Ou têm a possibilidade de ir para um serviço privado, diminuindo a pressão sobre o serviço público. Isso é muito importante, ajuda bastante o nosso trabalho. Se o acidentado estiver inconsciente ou impossibilitado de outra maneira de manifestar a sua vontade, cabe à família decidir. A opção será avaliada pelo médico responsável pelo atendimento do SAMU naquele instante. Ele deve levar em conta a distância, a demora no procedimento e o agravamento do caso. O SAMU não é um Uber, você não decide para onde você vai. O SAMU é uma ferramenta de saúde. E como uma ferramenta de saúde, ela tem que tomar a decisão melhor para o sistema e para a pessoa. Então, às vezes a pessoa quer ir para um lugar por vários motivos, mas aquilo não é o melhor para ela, né? Então, o médico considera várias coisas antes de decidir para onde ela vai. Essa é uma intenção do nosso gabinete para que, desde que foi aprovado e sancionada essa lei, para que o munícipe, podendo ser encaminhado para o hospital privado, que seja assim, decidido pelo médico regulador, seja levado, para minimizar, assim, sobrando mais leito, mais vaga para o nosso município da nossa cidade. Então ele vai reunir as informações numa central, que é uma central onde está a inteligência do funcionamento disso tudo, para decidir. Então a pessoa necessita disso, a gente vai levar para esse local. Eventualmente, a possibilidade de ampliar essa rede, que é o que essa lei traz para nós, trazendo serviços privados com mais engajamento na participação da rede de urgência e emergência, vai fazer com que o médico tenha mais opções. E isso é ótimo. Então, quem decide é a equipe médica. Mas se a pessoa demonstrar, sempre tentando respeitar a pessoa, a vontade da pessoa de ir para um local. Se tiver a mesma condição e a gente tiver a possibilidade, a gente vai levar para onde a pessoa deseja. O SAMU é chamado pelo telefone 192. Em Jacareí, funciona desde novembro de 2015. O serviço da região atende, além de Jacareí, a São José dos Campos, Caçapava e Jambeiro. Somente em 2018, o número de ligações chegou a 17 mil por mês. Destas, quase 27% foram feitas em Jacareí, média de 6 chamadas por hora. Atualmente, somente 1% dos acidentados de Jacareí são levados aos hospitais do convênio. Em São José, o índice chega a 8%. Aí, Rodrigo, a gente falou, né? Essa é a novidade. Antes, o SAMU
obrigatoriamente, né? Claro que dentro dessa triagem que é feita pelo profissional de saúde, mas antes não tinha isso, antes levava direto para a Santa Casa. Agora o profissional pode levar para um hospital que o paciente tem convênio? Vai depender sempre da avaliação do médico responsável pelo atendimento do SAMU naquele momento. Que está lá na ambulância. Que está na ambulância. Se for uma coisa mais simples, um ferimento mais simples, que a vítima opte por ser levada ao hospital do convênio, aí tudo bem. Mas se for um caso muito grave, que o hospital do convênio não tenha o equipamento necessário para atender uma UTI, por exemplo, aí o médico avalia que, pela distância também, né? O médico pode avaliar que é melhor levar para a Santa Casa. Lembro que durante a aprovação dessa lei aqui na Câmara, teve algumas discussões se a Santa Casa ia ser prejudicada, porque não ia receber mais o dinheiro do convênio, mas os vereadores chegaram num acordo e a lei está valendo porque foi publicada já no boletim oficial. É assim que funciona. A lei é publicada num boletim, então começa a valer. Então, a partir de agora, dependendo do caso da vítima, se for um caso muito grave ou não, o médico responsável pode optar por levar para o hospital do convênio daquela pessoa. Tá aí, então. Já valendo, então. Vai ser valendo. Importante reforçar. E mais um destaque que eu queria trazer é sobre a vacinação contra a gripe, que acabou sexta-feira o prazo para se vacinar naqueles grupos mais restritos, e a partir de hoje, até acabarem os estoques das vacinas, todo mundo, aí aberto ao público, pode tomar essa vacina nas UBSs de Jacareí. O balanço que a Prefeitura divulgou sexta-feira era que até sexta-feira 51 mil pessoas foram vacinadas na cidade, isso quer dizer 73% da meta, 91% dos idosos foram vacinados, mas só 40% das gestantes foram vacinadas. Então é o grupo que menor teve essa participação. A meta total do município era vacinar 90% do município, ou que quer dizer 70 mil pessoas. Foram 51 mil, então 19 mil aí ficaram sem se vacinar e podem aproveitar agora essa oportunidade a partir de hoje até acabarem os estoques da vacina para se vacinar contra a gripe. É só chegar lá no posto de atendimento de saúde e falar que quer tomar a vacina da gripe. Daí eles vão ver se tem um estoque lá, e se tiver estoque, vai se vacinar gratuitamente. Por tempo indeterminado até acabar os estoques. O lote aí da vacina. Bom, todas as informações do Legislativo Municipal estão reunidas em um só lugar, o nosso portal legislativo, jacareí.sp.leg.br, e é de lá que trazemos a vocês agora as informações do quadro Momento Legislativo. Começamos com a doutora Márcia Santos, do Partido Verde, ali ao fundo, sendo observada pelo nosso cinegrafista Matheus Leão. Ela pede a revitalização da Praça Manuel Torres, com serviços de capina e limpeza no Parque Itamaraty, região central da cidade. Temos também o vereador Juarez Araújo, do PSD, pede colocação de pedras de brita no entorno do córrego que passa na rua Dr. Nelson Marrelli, lá no Jardim Paraíso, região sul de Jacareí. E finalizando, o vereador Paulinho do Esporte, do PSD, pede informações sobre a construção de um muro que está a ponto de desabar ali na Cidade Nova Jacareí, na região oeste da cidade. Bom, e como toda segunda-feira, você confere agora dicas de como descartar melhor o seu lixo num projeto que a gente realizou junto com o pessoal da cooperativa de reciclagem aqui da cidade. Olá, meu nome é Lúcia Penha de Araújo, sou cooperada, trabalho 9 anos na cooperativa. Eu quero falar para vocês um pouquinho do rejeito que não é reciclável que vem para a cooperativa. Olha, por exemplo, a lâmpada. A lâmpada, ela não pode estar vindo na cooperativa porque ela prejudica os cooperados. Então a gente pede, por favor, para vocês, moradores, evitar de pôr isso aqui para trazer para a cooperativa. Se quebrar ele tem um pó branco que prejudica os cooperados. E outra coisa, gente, lâmpada não é reciclagem. Ela é rejeito, vocês têm que procurar o lugar certo de pôr ela. Não mandar para a gente na cooperativa, porque ela não é reciclagem. Por isso já tem os PEV de Jacareí, que pode ser entregue as lâmpadas, pode ser entregue tudo lá que sabe para onde vai. Eu espero que vocês estejam atendidos às dicas de hoje e até a próxima. Obrigada. Tá aí. E a Câmara Municipal, como falamos hoje, sediou mais uma vez a audiência pública para discutir o fim da intervenção da Prefeitura na Santa Casa de Misericórdia de Jacareí. Confira como foi esta segunda reunião.
A Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social, presidida pelo vereador Dr. Rodrigo Salomão, do PSDB, tem como relatora a doutora Márcia Santos, do PV, e Luiz Flávio, do PT, como membro, convocou uma segunda audiência pública para discutir o fim da intervenção da Prefeitura de Jacareí na Santa Casa de Misericórdia. Na ocasião, se reuniram no plenário da Câmara alguns integrantes da comunidade, além dos parlamentares Lucimar Ponciano, do PSDB, Aderbal Sodré, também do PSDB, Juarez Araújo, do PSD, Paulinho dos Condutores, do PL, da vereadora jovem Laisa da Silva, que compôs a mesa diretora, e do secretário municipal de governo, Celso Florencio, que apresentou e detalhou números sobre a atual situação financeira da entidade, que fechou o mês de dezembro de 2018 com um déficit de quase 100 milhões de reais, sendo que aproximadamente 27 milhões são dívidas a curto prazo e mais de 72 milhões a longo prazo, que inclui despesas como empréstimos e impostos. Agora é preciso definir se o hospital volta a ser administrado exclusivamente pela Irmandade ou se municipaliza. Então o ideal é que se devolva a Irmandade à Santa Casa, assegurando que o serviço público seja prestado da mesma forma ou melhor do que atualmente é prestado. Caso a Irmandade não tenha interesse, em receber a Santa Casa de volta, pode-se partir para uma municipalização. Ou saneia as dívidas, devolve para a Irmandade ou municipaliza. Eu acho que do jeito que está, e essas dívidas elas vão virando uma bola de neve e cada dia maior, atrapalhando o dia a dia da Santa Casa. Então, esse governo vai ter a responsabilidade de botar um ponto final nessa história. Hoje, pensando num hospital onde você não tem mercado, onde você não tem RH suficiente, e eu pensando em médico, mas como gestora, seria a única opção. Por enquanto, nada oficialmente foi resolvido. Novas reuniões entre o Poder Legislativo e membros da Irmandade serão realizadas, mas até o momento sem uma data prevista. Então tá aí. Rodrigo, a situação ainda indefinida, né? Existe uma vontade da Prefeitura de devolver a Santa Casa para... Posso dizer que existe essa vontade da Prefeitura ou não? Então, existe essa vontade. O prefeito Isaías, como vocês leram no destaque inicial do Giro de Notícias, ele assinou um contrato em dezembro para prorrogar até no máximo junho, só que não tem como devolver agora. O acordo que a Irmandade quer é que a Prefeitura devolva a administração para a Irmandade, mas que as dívidas totais fiquem com a Prefeitura, porque a Irmandade não tem condições de pagar 100 milhões de reais de dívida da Santa Casa. Eu lembro que ao fim da intervenção foi uma proposta do Isaías durante a campanha, foi uma promessa de campanha do prefeito, e que pelo menos até o fim desse ano não vai devolver por enquanto. O ano que vem é capaz de até o fim do ano acontecerem outras audiências, e seria bom que alguém, pelo menos uma pessoa representante da Irmandade, fosse a alguma audiência para tentar conversar com os vereadores, com o presidente da Comissão de Saúde, ou com o representante da Secretaria de Governo da Prefeitura, o Celso Florencio. Seria importante que alguém da Irmandade estivesse presente na audiência para eles não ficarem discutindo sobre a Irmandade sem a Irmandade estar presente ali, né? Rodrigo, agora, desculpa, Leilane, mas essa proposta que o vereador Rodrigo Salomão, ele ali na declaração dele, ele fala sobre a municipalização da Santa Casa, isso aparentemente não é uma proposta do Poder Executivo nesse momento. Nesse momento não. A proposta de Isaías era devolver para a Irmandade e no terreno atrás da Santa Casa construir um pronto-socorro municipal. Essa é a proposta inicial da base da promessa. Falando isso. Só que desde o começo do mandato, o vereador Rodrigo Salomão é contra essa proposta. Para ele, o ideal seria que a Santa Casa fosse transformada num hospital municipal, porque já tem toda a estrutura lá dentro, vai economizar de construir um outro equipamento, que na visão do Rodrigo Salomão não precisa, porque tem a Santa Casa lá. Então é um desacordo entre os dois, mas o prefeito ele quer devolver de qualquer jeito, quer que seja um símbolo da gestão de saúde dele, devolver a Irmandade para a Santa Casa, mas por enquanto não é possível, porque a dívida é muito grande e a Irmandade precisa participar da audiência para poder explorar um pouco mais a proposta dela e ver o que ela quer realmente, né?
Tá uma discussão, né? Tá um monólogo, na verdade, não tem uma discussão, não tem um diálogo, enquanto eles não vierem participar e, de fato, eles começarem as audiências discutir. As audiências são anunciadas pela TV Câmara, são publicadas no boletim oficial, não tem como a Irmandade não saber da audiência. Claro que eles sabem, só que eles não vêm porque eles não querem discutir, por enquanto, esse final da intervenção. Vamos procurar, então, vamos convidar você que é da Irmandade aí, que está nos acompanhando, a TV Câmara Jacareí, então abre um espaço para participação aqui, para a gente ouvir também a Irmandade sobre como ela avalia, né? A Irmandade está se recompondo também, né? Ela ficou muito tempo sem pessoa jurídica, enfim, a gente já fez outras matérias, conversou com pessoas que são da Irmandade, elas estão se recompondo aí, então fica aqui aberto o espaço para participação no Bom Dia Jacareí. Tem mais um destaque, Romário, antes da gente ir para o intervalo? Tem mais um destaque, que esse destaque é para as pessoas que têm dívidas com a Caixa Econômica Federal, e que a partir de hoje, são aí cerca de 3 milhões de pessoas que têm essas dívidas, elas podem regularizar esses débitos com atraso acima de 1 ano, com descontos que podem variar de 40% até 90%. Esse desconto varia, a variação de acordo com o contrato que cada pessoa assinou. Ele só vale se for um pagamento à vista e não envolve crédito imobiliário. Para a pessoa que quer pagar casa ou apartamento, isso não vale. Essas dívidas desse público somam aí 4 bilhões de reais. A expectativa da Caixa é recuperar pelo menos 1 bilhão de reais com esse programa de ressarcimento de dívidas para as pessoas. Que essas dívidas, segundo a Caixa Econômica levantou, essas dívidas variam entre R$50 até 5 milhões de reais. Então, se você tem dívida aí com a Caixa Econômica Federal, você pode entrar em contato no site que vai aparecer aí, negociardívidas.caixa.gov.br, ou pedir mais informações por esse telefone 0800 726 8068 e você consegue renegociar essa dívida com a Caixa Econômica Federal. Com a Caixa Econômica. Não com a Santa Casa. Mário, obrigada, viu, mais uma vez. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho. Na volta, vamos receber a psicóloga Andréa Leão. O Bom Dia volta já. Você sabe o que faz um procurador da República? É um fiscal da lei que trabalha junto aos órgãos da Justiça Federal. Os procuradores combatem crimes como a corrupção, o desvio e uso irregular de recursos e bens da União. Conduzem investigações, defendem a Constituição e o meio ambiente. Também combatem o trabalho escravo e o tráfico de pessoas, protegem as comunidades tradicionais e os indígenas, cuidam do patrimônio histórico e cultural e do cumprimento das leis eleitorais. E cada um deles tem total autonomia para fazer o seu trabalho. Quer saber mais sobre o MPF? Fique de olho nas nossas redes sociais. Acesse o portal da Câmara Municipal de Jacareí. Opine sobre os projetos dos vereadores. Acompanhe o portal Transparência, os dados do Fiscaliza Jacareí e encaminhe suas dúvidas e sugestões ao Poder Legislativo. No site, assista toda a programação ao vivo da TV Câmara Jacareí, canal 39.2 UHF. Portal da Câmara Municipal. A cidadania em suas mãos. jacareí.sp.leg.br. A gripe pode matar seus filhos. A gripe pode matar seu sonho de ser mãe. Por isso, gestantes e crianças de 6 meses a menores de 6 anos devem se vacinar contra a gripe. Procure uma unidade de saúde e aproveite para atualizar a caderneta de vacinação. Não coloque a sua vida e a de quem você ama em risco. Vacine. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Meu nome é Maria Lúcia, sou cooperada Jacareí Recicla. Vou falar um pouquinho de materiais que pode vir para nós e o que não pode. Olá! Eu aqui de novo. Venho te falar agora do material que não é reciclável novamente. Exemplo, bateria, pilha, também não é aceitável na cooperativa. Tem que ter um lugar próprio para descarte. Porque quando ela está ferrujada e ela pode estar estourada, ela pode prejudicar, mesmo que a gente esteja com luva, se a luva estiver rasgada, furada,
ela pode prejudicar a nossa pele. Ela dá um tipo de um manchão, aquela coceira, e pode até ferir. A dica que eu sugero para os moradores é que colabore com a gente da cooperativa, que evite de mandar para a gente pilhas. Por quê? Por causa da contaminação. Geralmente na minha casa, sabe, a gente coloca dentro de uma garrafa PET. Quando a gente enche, daí a gente leva lá pro aterro, que lá que eles vão dar o final certo. É isso mesmo. Quem não consegue chegar até o aterro, que leve no posto de gasolina, no postinho de saúde ou até mesmo nos leves. Por isso já tem os PEV de Jacareí, que pode ser entregue as lâmpadas, as pilhas, as baterias, pode ser entregue tudo lá que sabe para onde vai. Espero que tenha entendido o recado. Até uma próxima. Valeu? Desde já a gente agradece. Você acompanhou as promessas de campanha e viu quem foi eleito. Agora eles têm 4 anos pela frente para administrar a cidade. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho do prefeito e dos vereadores. Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua, é de todos nós. Sabe aquele lugar que a gente ama, mas quase nunca percebe o quanto? Aquele lugar onde a gente não sabe se mora nele ou se ele mora dentro da gente. Um lugar onde as crianças recebem um ensino de qualidade, onde o desafio da saúde é levado a sério, onde as transformações acontecem de dentro para fora e as promessas não ficam só no papel. Esse lugar é chamado de lar. Ele não é formado somente por tijolo, grama e asfalto. É feito por gente que tem brilho nos olhos, cultura no sangue e que aproveita toda a oportunidade que tem para crescer. Porque uma cidade só cresce de verdade quando ela já não cabe no coração da gente. Jacareí, a cidade que enche o nosso peito de orgulho. Prefeitura de Jacareí. Dinheiro é bom, não há dúvida, mas é sujo. Em apenas uma nota, é possível encontrar mais de 93 tipos de bactérias. Muitas delas o organismo humano combate e não causam mal nenhum, mas outras podem causar doenças como rinite, conjuntivite e infecção intestinal. Já as moedas são portadoras de vírus que podem causar gripes e diarreia. Por isso, quem mexe com dinheiro, principalmente em comércio de alimentos, deve ter diversos cuidados. Quem cobra não pode ser a mesma pessoa que vende. E para todo mundo vale a máxima: prevenir para não remediar. Basta lavar as mãos ou usar álcool gel. É simples, seguro e recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Estamos de volta nesse segundo bloco. Vamos conversar com a psicóloga Andréia Leão. Ela está aqui com a gente. Seja bem-vindo ao nosso programa pela primeira vez. Obrigada, eu agradeço o convite. Andréia, os números são assustadores, né? A gente tem aqui registrado que em 2016 foram mais de 11 mil mortes por suicídio, um número assustador. Segundo o dado, é um caso a cada 46 minutos. A gente sabe que a gente vive numa sociedade que cada vez mais corre interessada só em ter, não em ser. Eu acho que esse mundo capitalista também influencia. Eu queria que você falasse pra gente se existem alguns fatores que são os maiores influenciadores quando a gente fala de suicídio e depressão. Bom, quando a gente fala em suicídio, a gente tem que pensar em saúde mental no geral, né? Tem alguns fatores que nós chamamos de fatores de risco e outros que chamamos de fatores de proteção. Dentre os fatores de risco, nós podemos elencar algum tipo de transtorno mental e comportamental. Então, como você citou, a depressão, mas não apenas a depressão, nós temos também transtornos de personalidade, e aí temos borderline, temos perfis com bastante impulsividade, agressividade,
temos esquizofrenia, um outro transtorno também que é induzido por substância psicoativa, né? O uso em si, o abuso de drogas, álcool, crack, cocaína, enfim, também ele pode provocar. Pesquisas mundiais, elas apontam que, em geral, uma pessoa que cometeu suicídio, ela tinha um transtorno mental diagnosticável e tratável, que, em geral, não foi feito nenhuma coisa nem a outra. Né? Porque as pessoas não procuram ajuda. Sim, porque é banalizado, né? Então, se eu estou triste, sem apetite, ou comendo demais, sem esperança, sem olhar para o futuro, pensando no projeto de vida, me sentindo inútil, a sociedade em geral vai dizer, isso passa, isso é besteira, você é novo, você é bonito, você pode. E não para ouvir, né? E não se indica também que para a pessoa, para ela procurar ajuda, uma ajuda especializada no caso. André, um outro fato, um dado que me chamou a atenção é que o número do suicídio entre os homens é muito superior do que entre as mulheres. Por que se dá essa diferença? É que o homem em si, ele usa método eficaz. Então o homem, quando ele tem um comportamento suicida, o comportamento a gente pensa na ideação, nos pensamentos, nas tentativas e no suicídio em si. A mulher tenta muito mais o suicídio do que o homem, muito mais. As prevalências são bem maiores. Mas o homem, quando tenta, ele tem eficácia. Então tem o método explica parte disso. Outra é a personalidade também, um traço, né? Eu achei que talvez, quando eu vi o dado, essa dificuldade, de repente, que nós homens temos de falar culturalmente, né, sobre os sentimentos ou de procurar ajuda. Existe essa diferença entre o homem e a mulher ou isso é só uma impressão? Não é uma impressão, isso é um dado mesmo, né? Que é bem conhecido no campo da ciência. O homem, ele se fecha mais, até porque como se educa um menino, né? Porque é uma questão ser forte, né? É uma questão cultural. Quando a gente pensa em suicídio, a gente pensa em algo que é multifatorial. Então tem um componente genético, biológico, psíquico, tem uma questão cultural e social. Culturalmente a gente educa o menino para ser forte. Homem não chora, para de chorar, tá chorando por quê? Né? Como se você não fosse humano. Então sim, a pessoa ela represar o que sente, não poder externar porque é sinal de fraqueza, ela acaba no momento não se vendo outra condição para ela a não ser tirar a própria vida. Bom, a gente já volta a conversar com a Andréia. São 50 denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes todos os dias. Esta é a média registrada pelo Disque 100 e a maior parte dos agressores é próxima das vítimas. Em Jacareí, o projeto Escutar para Proteger forma uma importante rede de apoio. 50 denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes todos os dias. Esta é a média registrada pelo Disque 100, o Disque Denúncia, um número que pode ser ainda maior, pois muitos casos não são levados à justiça. Outra constatação preocupante é que a maior parte desses agressores são integrantes da própria família ou amigos próximos. Romper este ciclo de violência física e psicológica é fundamental. Portanto, ter uma rede protetiva eficiente e políticas públicas que atuem diretamente nesses casos é essencial. Em Jacareí, o projeto Escutar para Proteger, que é articulado com as secretarias de saúde, assistência social, educação, tanto em esfera municipal quanto estadual, defensoria pública, poder judiciário, Ministério Público, delegacia de polícia e conselho tutelar, formam uma rede que tem por objetivo dar voz, acolher e apoio a essas vítimas. Essa vítima que acessa qualquer um desses equipamentos, ela vai ter uma escuta inicial, que é uma escuta espontânea feita pelo profissional que a atende, onde a vítima faz um relato breve da experiência que ela teve, né, do que ela viveu. A partir desse momento é agendado, é feito um contato para agendamento da escuta especializada.
A escuta especializada já é uma parte do processo que vai gerar um documento que vai extrair da vítima todos os elementos que são importantes, relevantes, né, para entender o contexto em que a violência aconteceu. A escuta é realizada cuidadosamente por psicólogos. A partir dela, são definidas as ações que serão tomadas de acordo com cada situação. Se houver necessidade médica, a vítima ainda é encaminhada à UPA para ter acesso à profilaxia pós-exposição, uma medida que precisa ser tomada num período máximo de 72 horas para reduzir o risco de infecções sexualmente transmissíveis. O projeto ainda está em construção. Há detalhes que ainda precisam ser lapidados. Tanto é que uma comissão foi instituída para ver os avanços e falhas dos trabalhos, mas a coordenadora do Conselho Tutelar de Jacareí, Edilamara Water, frisa que o destaque do programa é o cuidado de evitar o processo de revitimização, quando a vítima tem de repetir seu depoimento em detalhes inúmeras vezes. Foi instituída uma comissão, né, que é composta por representantes do Conselho Tutelar, da assistência social, da saúde, da educação, e a gente se reúne mensalmente. Oportunidade que a gente vai discutir o que existe de positivo, o que houve de negativo, o que deu certo, o que deu errado, para poder fazer melhorias desse projeto que constantemente está sendo construído. E o positivo é justamente a questão de estar preservando essa criança, esse adolescente de uma revitimização. Porque quando ele é escutado uma vez só, sem a necessidade de ficar reproduzindo, isso para ele vai contribuir muito positivamente. Para que situações de abuso sejam coibidas, é necessário ficar atento a alguns sinais a serem analisados nas crianças, como mudanças no comportamento de repente, proximidade excessiva de alguém, comportamentos infantis repentinos, silêncio predominante, alterações em seus hábitos, enfermidades psicossomáticas e até mesmo queda na frequência escolar. Portanto, se você desconfiar de alguma situação estranha, procure analisar, conversar com a criança. E caso fique comprovado que houve violência, não se cale, denuncie. Um tema forte, né, da gente ouvir, muito bem descrito aí na reportagem da Daniela. Andréia, a gente ainda vê que muitas das agressões, os abusos são relacionados a pessoas da própria família. Isso também é um índice aí, um fator que ajuda nesse processo de suicídio também? Infelizmente, a violência sexual, ela é bem comum. As pesquisas apontam que ela é mais comum intrafamiliar, né? Um pai, um padrasto, um irmão, um tio, um primo, enfim, alguém próximo da criança. E é um efeito que provoca danos que não se sabe a dimensão dele, né? Principalmente quando não há o acolhimento, quando há o silêncio imposto ou não pela família. Então, sim, ele colabora para o índice de suicídio, uma vez que ele provoca um transtorno mental não tratável, na grande maioria dos casos, né? O impacto é muito grande, né? As consequências são muito grandes. Para além do evento, né? Uhum. Então, ocorre hoje e vai ecoando por muito tempo no sujeito. Por isso que é importante o acolhimento imediato, tratar essa criança, amparar. Criança e adolescente, né? Uhum. André, essa relação, quando a gente fala que vai além, às vezes a gente lê, eu já escutei também de profissionais, que existe uma relação entre aquela pessoa que foi abusada e ela se tornar, no futuro, um abusador também. Essa relação de fato, ela existe? Pode. Não é assim... Não é regra. Não, a gente não pode dizer que é um nexo causal. Ser isso, aquilo, né? Não tem essa relação direta. Agora, pode. Em psiquismo pode muita coisa. Pode acontecer isso? Pode. Principalmente pela frequência, pelo tempo que ela foi exposta à violência sexual, a forma que essa violência se deu na vida dela. Então, ela pode sim se tornar um abusador, mas não necessariamente. E agora para os pais, né, que às vezes a gente está falando aqui que é uma situação dentro da própria família. O pai ou a mãe, no caso, precisa observar alguns comportamentos do filho para daí identificar uma situação de abuso?
São vários sinais, né? A gente chama de sintomas. A criança, ela muda bastante comportamento. Como? Ela fica arredia, ela fica mais tímida, reservada. Tem crianças que não... As crianças que usam ainda fraldas, precisam de uma atenção no cuidado, no autocuidado, elas se queixam de que está doendo algumas partes íntimas, se queixam tem vergonha de se trocar. Na escola, o professor pode evidenciar bastante também. A criança pode ficar agressiva. Ela vai dar sinais de que, assim, essa criança não é a mesma, é outra criança. O que está acontecendo? E a criança, quando você instiga, ela, em geral, ela fala. Né? Se você coloca para brincar, ela vai falar. E aí, o que você tem que fazer? Levar para um profissional de saúde, levar para os equipamentos que se tem na cidade, para daí fazer uma avaliação do que está acontecendo com ela e providenciar o mais rápido possível assistência, né? Aí, daqui a pouquinho a gente volta a conversar mais com a psicóloga Andréa Leão sobre o tema de suicídio e depressão. Bom, o posto de atendimento ao trabalhador de Jacareí sempre oferece oportunidades de emprego e também de estágio. Vamos conferir as vagas disponíveis nesta segunda-feira. Nesta segunda, então, o PAT oferece aí uma vaga para analista fiscal, uma vaga para auxiliar administrativo, temos para auxiliar de enfermagem 2 vagas e uma vaga para funileiro de veículos. Você pode encontrar mais vagas no site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br, e para participar aí dos processos seletivos do PAT, você precisa ir até o Atende Bem Trabalhador na rua Barão de Jacareí, 839 no centro, das 8 da manhã às 4h30 da tarde, de segunda a sexta-feira. Bom, André, a gente está falando bastante, né, dessa que a gente falou do abuso sexual, mas agora quando a gente fala do suicídio, né, ainda se existe uma barreira contra ir ao psicólogo, ir ao psiquiatra. A sociedade ainda, algumas pessoas ainda falam assim, mas psicólogo é coisa de gente doida, não preciso disso, né? Ainda existe esse argumento que não é válido dentro da sociedade. Como que a psicologia pode atuar, então, de fato, na questão da prevenção, né, do suicídio? Eu conheço uma pessoa, a pessoa chega até lá ao psicólogo, como que a psicologia pode tratar isso? Tá, vou responder a tua pergunta, mas eu acho importante a sociedade abraçar essa causa, não o psicólogo. Porque nem todos irão mesmo ao psicólogo, né? O primeiro passo, em geral, não é o psicólogo, é um amigo, é uma mãe, é uma tia, um professor. Então, a primeira coisa, a gente precisa ouvir e desmistificar. Se ouve muito de que quem quer cometer o suicídio não fala. Aquele ditado, cão que ladra não morde. Não é verdade. A pessoa, ela dá sinais, ela externa, ela fala, não tem por que viver, minha vida não serve para nada. Né? Então, prestar atenção nas pessoas, no que elas estão falando, parar para ouvir. A gente não para mais. Oi, como você está? Tô bem. E vai embora. Né? Tá. Né? Então, ouvir o que a pessoa tem para dizer, prestar atenção, questionar. Se você der essa escuta, que a gente chama escuta acolhedora, em geral você vai poder encaminhar para um profissional. Né? Encaminhando para o profissional, que aí pode ser uma pessoa da psicologia, que não é o único, né? Um profissional de assistência social também pode ouvir, um médico, enfim. É importante a gente sempre, primeiro, novamente, acolher. Segundo, trabalhar com o sujeito, forma de ampliar os recursos dela para lidar com as dores do viver. Porque, em geral, qual é o motivo que leva ao suicídio? Uma dor insuportável. Minha vida não tem sentido, eu não dou conta do que eu sinto, que é ruim. Para acabar com o que eu sinto, eu tiro a vida. Né? A gente tem muita ambivalência numa pessoa que está com comportamento suicida. Eu quero, não quero. No fundo, eu não quero. Né? Então, se eu amplio para ele a rede de apoio, que são as pessoas que podem estar com ele no momento de dor e desespero, né? Se eu amplio para ele os projetos de vida, tá, você está desempregado hoje, mas quais são as opções que a gente tem? O que a gente pode fazer? Ok, terminou o relacionamento, tá triste porque o namorado deixou, a namorada, tá, mas o que pode acontecer com você no futuro? Né? Dar apoio, em geral a pessoa acaba tendo uma boa melhora do quadro.
Então, a gente, enquanto cidadão, tem o nosso papel aí fundamental nesse processo de cura, às vezes, né? Não sei se a gente pode dizer exatamente cura, mas nesse processo da pessoa se reenxergar, se ressignificar por dentro e aí querer viver de fato. Sim, eu concordo. E você usou o termo cura, a gente pode pensar que o amor cura. Cura, cuida de feridas, das dores, ameniza o sofrimento, né? Então a gente precisa realmente se voltar ao humano como humano, abraçá-lo, ouvi-lo. Acho que esse é um bom caminho. Bem, hoje à noite tem estreia do programa Contraplano e você vê agora o que a Tamiris Vix e o Felipe Fênix prepararam pra gente. Confira aí. Olá, você que está acompanhando o TV Câmara Jacareí em todos os nossos canais. Hoje à noite tem estreia de episódio inédito do Contraplano. E a nossa convidada foi a Bia Taide, que é fotógrafa e está aqui em Jacareí falando sobre fotografia com mulheres. É muito legal, um projeto chamado Mulheres em Foco. E você vai conferir os detalhes desse projeto no programa de hoje. É isso aí, gente, não perde. E a Avenida Davi Monteiro Lino foi palco para a 8ª Feira do Bolinho Caipira. O evento, que reuniu milhares de pessoas, foi um verdadeiro banquete para quem gosta de apreciar um pouco da culinária jacareense. Dá só uma olhada. O entardecer do finalzinho do mês de maio começou com o céu colorido e com as bandeirinhas marcando o início das festas juninas, que aqui na cidade tem como personagem principal o bolinho caipira, que se tornou patrimônio imaterial de Jacareí. Afinal, ele faz sucesso há quase um século. Nós estamos na 8ª edição da Feira do Bolinho Caipira e os objetivos são dois, né? Salvaguardar o bolinho, que é o patrimônio imaterial de nosso município, né? E também das entidades, que são os parceiras que ajudam na organização e na realização desse evento, que toda a renda é revertida para 17 entidades que estão participando desse ano. O bolinho tradicional aqui de Jacareí é feito com farinha branca e recheado com linguiça. Mas aqui na feira tem tanta opção, você pode encontrar feito de queijo, de frango com catupiry, tem bolinho de tomate seco com ricota e até bolinho vegano. É tanta variedade que dá para agradar qualquer paladar. Interessante, bastante interessante. Acostumado a comer só de um sabor só, a linguiça, né? Vamos experimentar de outros para ver como é que funciona, né? Tem para todos os gostos. Com certeza, pode vir que tá bom demais. De carne, mas tá em falta, né? De carne eu ainda não achei aí, entendeu? Mas o de linguiça tá gostoso também. E o de queijo, que é novidade, né? O bolinho tá uma delícia. E já comeu algum sabor diferente? É o de pizza, que eu não tinha comido. O que você achou? Tava muito gostoso. E teve gente que veio de outras cidades para aproveitar a feira. Eu não sou natural daqui, né? Sou de São Paulo. Então, para mim é novidade comer o bolinho de frango catupiry, porque até então aqui da região só de linguiça, né? Que eu gosto de frango catupiry, para mim é uma novidade. Tá valendo a pena então ter vindo para a feira? Tá valendo. Além de provar essa delícia tradicional da cidade, quem esteve presente pôde colaborar com 17 instituições de Jacareí, entre elas as que atuam a favor da causa animal, terceira idade e pessoas com autismo. Para nós é muito gratificante, é uma forma de a gente estar arrecadando verba para a ONG, porque a gente não tem ajuda pública nenhuma, né? Praticamente a gente vive de doações da comunidade, de eventos desse tipo. Então, para a gente é muito importante estar participando de todo tipo de evento que tem na cidade, né? A festa também deu espaço para o trabalho voluntário. Dezenas de pessoas vestiram a camisa das instituições e colocaram a mão na massa, assim como a Alessandra, que estava com a equipe da Associação de Pais dos Autistas de Jacareí. Então eu faço isso com amor, com carinho, não me pesa, eu aprendi muita coisa com a Pajac, então eu acho que eu tenho o dever de ajudar, né? E isso faz muito bem pra gente. Pra todo mundo. Foram 4 dias de evento promovidos pela Fundação Cultural, que reuniu milhares de pessoas de todos os cantos da cidade. Teve música, artesanato, comida boa e gente feliz. Um evento assim muito bom para a cidade, né? Que é cada dia inovando, cada ano inovando, com muita variedade de comida. E nós jacareienses ficamos muito felizes de ter um evento desse e ainda por uma causa boa, que é para estar ajudando as entidades, né? Todas as pessoas das entidades. E se você perdeu a 8ª Feira do Bolinho Caipira, fica o convite do Bernardo para o ano que vem. Vem, gente, o bolinho tá muito gostoso, imagina o de pizza.
Tá aí, parabéns. Ontem choveu um pouquinho, depois parou, deu também, não estragou a festa, né? Deu para ir lá e apreciar um pouquinho do bolinho caipira aqui da cidade. Colaborar com as entidades, né? Muito bem lembrado, são várias entidades que estão ali vendendo o bolinho e isso é muito importante para muitas delas. Aí você tira meses de possibilidade de investimento na entidade com essa arrecadação do bolinho caipira. Algumas entidades, elas arrecadam, como são maiores, elas arrecadam ali para algumas coisas bem pontuais, né? A Feira do Bolinho não dá aí para levar por meses, mas consegue, consegue aí ajudar, de fato, no orçamento das 17 entidades que participaram aí desse ano da Feira do Bolinho. E aí você viu aí no final, tem o convite do Bernardo para o ano que vem. Se você perdeu, vai ano que vem, porque, olha, vale a pena. André, olha, o Penique, que é nosso telespectador, ele está perguntando para você como que você vê. Agora está até em discussão isso, né? Teve uma votação no Congresso, que está afetando as políticas de saúde pública, mentais no país. E ele toca um ponto aqui que é a seguinte: como é que você avalia como profissional que existe, às vezes, uma tendência em dizer que os problemas psicológicos eles são explicados por ausência de Deus, ou por questões religiosas, ou a própria depressão. Como que você trabalha essa questão? Bom, infelizmente isso é comum, né? Até porque a saúde mental sempre, historicamente, ficou nos porões. Onde se ficavam os pacientes de saúde mental? Ficavam presos, né? Trancafiados com qualquer outra pessoa que tivesse cometido um crime qualquer. É recente o tipo de tratamento que a gente tem hoje, que é um tratamento mais humanizado, sem você confinar a pessoa por anos a fio para tratar a saúde mental. Bom, sendo recente, ainda é comum esse estigma de que você não tem Deus, se você tivesse você não ficaria doente, ou se você fosse forte você não ficaria. Como tratar a pessoa? Primeiro a gente precisa desmistificar isso para a sociedade. Eu posso ser forte, mas eu sou humana, e como humana eu vou adoecer. E tenho o direito de adoecer, né? Mentalmente, fisicamente, enfim, faz parte. Né? Desmistificando isso, a gente precisa providenciar acolhimentos, mais acesso à população a um profissional de saúde mental, porque não é fácil o acesso a um profissional. A gente tem poucos na rede, tanto de psicólogos, psiquiatras. Então a gente precisa também ampliar o acesso, facilitar o acesso nas escolas, fazer grupos de acolhimento, capacitar professores, né? Eu acho que a gente tem formas de fazer com que o serviço da psicologia se aproxime mais da população, acolha, desmistifique, né? Que a gente faça uma psicoeducação também. A gente viu no último dia 30, inclusive, uma caminhada, já aconteceu no ano passado também, da luta antimanicomial, que foi uma caminhada que várias pessoas e profissionais da área da saúde fizeram para justamente lutar contra essa questão de a pessoa tem uma doença mental, vamos aprisioná-la, vamos colocá-la num hospital específico. Não. A importância justamente dessa pessoa estar inserida na sociedade para daí então conseguir esse processo aí de reabilitação, de cura. Que é super importante, né? Não é porque eu estou adoecida mentalmente que eu não posso ser funcional. Eu posso ser funcional. Posso trabalhar, posso ter uma vida normal, né? Posso ser feliz, porque não? Eu tenho asma e sou feliz. É uma doença crônica, física. Então por que a gente não pode ter uma doença crônica como a depressão, por exemplo, e ser feliz e viver de uma forma, com aspas na palavra, normal, natural, né? Então é importante a gente olhar de uma outra forma para essa área. André, para a gente finalizar, eu vejo também uma questão que é importante. A gente fala muito das pessoas procurarem, né, a sua saúde mental, procurarem tratamento, ajuda, mas a gente às vezes não fala tanto como que as pessoas que convivem com alguém, por exemplo, que está com depressão, como que essas pessoas devem se comportar. Isso às vezes a gente não sabe como lidar com aquele parente, com aquele amigo nosso que está passando por isso, um colega de trabalho. Como que as pessoas que lidam no dia a dia, qual deve ser a nossa postura? Bom, para a família às vezes é difícil mesmo, dependendo do quadro que a pessoa tem, né? Pode ser difícil porque a pessoa ela pode ser interpretada como o mal-humorado, o pessimista, o chato, o maníaco. Estou pensando em quadros gerais.
Pensando em depressão especificamente, é importante não banalizar a dor do outro. Ah, besteira que você tá... Pô, só o namorado que você perdeu, você tá assim? Foi só um emprego? Ah, besteira, porque eu já passei por tantas coisas. Quando a gente compara o outro, a gente faz com que o outro se sinta o quê? Ainda menor. Então, não compare, não banalize, não desqualifique o sentimento do outro como se não fosse importante. A gente faz isso muito com criança. Besteira, não tem motivo para estar assim não, bora lá. Espera lá, deixa chorar, deixa externar a dor, acolha e depois trabalhe com a pessoa soluções. Né? Vamos pensar, o que eu posso fazer com isso? Tenho o que fazer com isso? Sempre tem. Quais são os caminhos? Né? Se a gente estiver mais próximo das pessoas que a gente ama, dificilmente vai passar despercebido que ele está com algo que precisa uma intervenção médica, uma intervenção de um profissional da psicologia. Então a gente precisa estar próximo. André, a gente falou bastante, né, de como agir depois que a pessoa já se encontra na situação. Tem algum meio da gente prevenir tanto a depressão quanto os pensamentos relacionados ao suicídio? Sim, sempre tem. Uma ótima pergunta. Trabalhar com prevenção é extremamente importante em saúde mental, né? Como que eu posso prevenir um adoecimento? Se eu ampliar minhas fontes de prazer na vida, né, eu conseguir me divertir, estudar, fazer o que eu gosto, me sentir útil, trabalhar a percepção que eu tenho de mim como ser humano, isso já vai me proteger. Então é importante a gente fazer isso nas escolas, como eu falei, trabalhar a educação emocional das crianças, ensinar a dar nome. O que eu estou sentindo é tristeza, não é raiva, só que eu externo com raiva, né? Então fazer a educação emocional desde cedo, providenciar formas dos adolescentes principalmente, dizer o que ele sente. Então, rodas de conversa, dinâmicas de grupo, palestras, são formas da gente, eu pensando em sociedade, prevenir, né? E desde criança. E desde cedo. Aí, muito obrigado, André, pela tua participação com a gente aqui. Eu que agradeço o convite, é um prazer poder falar de algo que para mim é tão importante. Obrigada, Andréia. Bom, a gente fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando lá no jacareí.sp.leg.br. Lembrando que o Bom Dia tem 2 reprises, uma que acontece daqui a pouquinho, ao meio-dia, e a outra às 11 horas da noite. Você pode continuar também com a gente pelas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Até amanhã. É isso aí. Lembrando também que desde ontem, dia 2, a TV Câmara mudou de canal, agora estamos no 39.2 UHF, então se você nos assiste via sinal aberto, né, você sabe que teve que ressintonizar o seu televisor, e você que nos acompanha pelas redes sociais, faça isso também, é muito simples, vá lá no menu, sintonia automática, e o canal vai ser sintonizado para você. Acompanhe toda a nossa programação e continue ligado aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Voltamos amanhã, a partir das 9 da manhã. Um forte abraço, até lá.